Muito bem, pessoal. Vamos dar continuidade à resolução deste exemplo aqui, do nosso material, que tratava da definição de derivada justamente na letra A, que já resolvemos no vídeo anterior. Agora vamos seguir resolvendo a letra B e C deste exercício, ok? E a letra B diz o seguinte, vamos colocar aqui um destaque para a letra B. A letra B diz o seguinte: determine a equação da reta t, que é tangente à curva f de x daquela função, no ponto em que x é igual a menos 1. Muito bem, ele está pedindo para determinar uma equação da reta t. Ora, pessoal, o que a gente precisa ter para poder escrever a equação de uma reta? Normalmente a gente precisa de um ponto e do seu coeficiente angular, certo? Um ponto aqui nós já temos, ó. Existem outras situações para escrever a equação da reta, ok? Mas para esse caso aqui, ele fala do ponto em que x é menos 1. Então nós já temos aqui, ó, uma informação do ponto e não temos o coeficiente angular. Vamos fazer o seguinte, primeiro vamos definir esse ponto. Ele quer a equação da reta t, que é tangente a essa curva, nesse ponto. Então essa reta, ela tangencia essa curva nesse ponto. Então esse ponto pertence tanto à reta quanto à curva. Então, o y desse ponto a gente pode calcular facilmente. Opa, vamos ver aqui, ó. Vamos pegar a função f de x do nosso problema em questão, x ao cubo, menos 2x mais 4. E se a gente colocar o menos 1 aqui nesta função, nós teremos o quê? Menos 1 ao cubo, menos 2 vezes menos 1, mais 4. Então, teremos que f de menos 1, menos 1 ao cubo é o próprio menos 1, que o expoente é ímpar e é negativo, vai ficar ele mesmo. Menos com menos vai dar mais, 2, mais 4. Então, nós temos que f de menos 1 é igual a 6 menos 1, 5. Então, isso aqui quer dizer o quê? Que nessa função f, quando x é menos 1, o y é 5. Então, o ponto é menos 1 e 5. E se essa reta t é tangente a essa curva nesse ponto aqui, então esse ponto está em cima tanto da função quanto da reta. A gente já pode visualizar rapidamente aqui, pessoal, na representação gráfica da função f de x, olha só. Essa é a função f de x, a gente já tinha marcado isso aqui quando resolveu a letra A. E o ponto que está sendo dito ali, ó, é o ponto menos 1 e 5. Então, vejam só, é o ponto, ó, menos 1 e 5. Ok? O 5 está bem pequenininho aqui, quase não dá para ver, né? Mas é esse ponto aqui, ó. Então, este ponto aqui, existe uma reta tangente que vai passar aqui. Como a gente sabe que essa reta tangente, nós temos mais ou menos a ideia que ela vai ser algo desse tipo aqui, ó. Certo? Porque para ela tangenciar esse ponto, ela tem que ser assim. Ela não pode ser assim, porque senão ela vai cortar o gráfico 2 vezes. Ok? E mesmo assim, ela não vai ser tangente, tá? Porque ela vai seccionar o gráfico. Ela tem que apenas encostar naquele ponto. Então, esse ponto pertence tanto à curva quanto à reta. E, justamente, é o que a gente quer definir. A equação da reta t, tangente à curva, então ela tem um ponto em comum, né, que é justamente isso daí. E a gente pode calcular o coeficiente angular? Pode. A gente sabe que o coeficiente angular desse ponto aqui, ó, vai ser o da reta que vai estar passando justamente nele. Na verdade, o coeficiente angular é o da reta. A gente acaba dizendo que é o mesmo para essa regiãozinha aqui. E a gente prefere chamar de taxa de variação, que faz mais sentido. Então, vamos lá. A gente precisa da fórmula que calcula as taxas de variação dessa função em qualquer lugar dela, em qualquer ponto da curva. A gente já tem essa fórmula. Ela foi calculada no exercício anterior. E ela está aqui, ó. É a resposta da letra A. Certo? F' de x, 3x ao quadrado menos 2. Então, vamos escrever aqui. Ó, f' de x é igual a 3x ao quadrado menos 2. Ela pode ser usada agora. E agora eu quero calcular a taxa de variação, que também é o coeficiente angular, naquele ponto. Em qual ponto? No ponto em que o x é menos 1. F' de menos 1 é igual a 3
Menos 1 ao quadrado, menos 2. Certo? Notem, né? A gente tem que ter um certo cuidado, né? A função e a sua derivada. A diferença, né? Fica na linha ali. F' de menos 1 é igual a menos 1 ao quadrado é 1, vezes 3, 3. Fica 3 menos 2. Então, nós temos que F' de menos 1, vamos subir um pouquinho aqui, é igual a 1. E isso aqui significa que o coeficiente angular da reta é 1 também. Agora nós temos as duas informações. Vou até destacar aqui, ó, né? Deixar bem destacadinho, se você ver só essa tela, você vai entender que o 5 veio dali, ok? E esse menos 1 aqui, vou botar um asterisquinho aqui, e ele veio justamente daqui, certo? 1, né? 1. Bom, agora nós podemos escrever a equação da reta, que foi pedido, né? Ó, a equação da reta. Quando a gente tem um ponto da reta e o coeficiente angular, a gente pode lançar mão da equação fundamental da reta, que é esta aqui, ó. Y menos y do ponto é igual a m, que multiplica x menos x do ponto. Ela tem até um outro esqueminha, né? Para gravar essa equação. Mas ok, né? Aí está. Vou deixar com P, que já é o ponto em questão. Então, vamos nessa. Y menos o y do ponto em questão que ela passa. Olha lá, ó. É 5. O coeficiente angular, estamos escrevendo a equação da reta T, vou até colocar a letrinha T ali, ó. É 1. X menos o x do ponto que ela passa é menos 1. Com esse menos da fórmula vai ficar mais 1. Já estou colocando direto, tome cuidado. Ok? Então ficamos assim, ó. Y é igual tudo isso vezes 1. Fica tudo isso. O 5 está positivo, o 5 está negativo, passa para cá, positivo. E nós temos o quê? Y é igual a x mais 6. Isto aqui é justamente a equação, eu vou colocar aqui, ó, não é um sinal de igual, tá, pessoal? São 2 pontos para indicar. Tal qual eu havia escrito até aqui em cima, não? Isto aqui é a equação da reta T, que é justamente a pergunta relativa a B dessa questão. E notem, pessoal, que agora a gente pode desenhá-la aqui, ó, e fica muito visível. A gente sabe que essa reta aqui, ó, ela vai cortar o eixo Y no 6, então dê uma olhada só. Ela vai passar nesse ponto. Esse aqui é o ponto P, que a gente chama desse nome aqui para organizar bem o exercício. É o ponto P. Ela é tangente, essa reta é tangente essa curva, e vai cortar no 6. Vejam só lá. Ó. Vai cortar justamente no 6. Esta é a reta que nós chamamos de reta, ou o próprio problema já identificou, né? Reta T é bem comum, né? Porque é até T de tangente. E vejam só, pessoal, o coeficiente angular dessa reta aqui, ó, é 1 que a gente achou ó, pela fórmula da derivada, aqui está a aplicação derivada, que a gente calculou a letra A. É 1, vocês podem ver 1 aqui, né? Porque a gente usou. E 1 significa que o ângulo que ela forma com o eixo X é 45 graus. Então faz total sentido. Ó. E se aumentar 1 no X, ela aumenta 1 no Y. Que é justamente a taxa de variação nesse ponto dessa curva. Tá? São duas informações que... Essa informação vale tanto para a reta, coeficiente angular, quanto que esse ponto aqui da curva. Legal? Muito bem, olha aí. Ó. E para finalizar, nesse exercício, nós temos a letra C. Vou fazer uma divisãozinha aqui. Certo? E vamos para a letra C. A letra C diz o seguinte. O coeficiente angular da reta tangente à curva f de x, que é o gráfico daquela função, no ponto em que x é igual a raiz de 2 terços. No material está apenas raiz de 2, tá, pessoal? Fiz um ajuste aqui, não apareceu 3 lá. Tá? Raiz de 2 terços. Opa! Coeficiente angular da reta tangente. A diferença dessa pergunta para a anterior é que na anterior ele pediu a equação da reta. Certo? Então, além de a gente achar o coeficiente angular, a gente escreveu a equação dessa reta T que vocês estão vendo aqui. Ó. Agora, ele só pediu simplesmente o coeficiente angular da reta. Então, como temos a derivada aqui, que calcula
o coeficiente angular de qualquer reta tangente a essa curva. Vamos fazê-lo novamente aqui. Vou subir um pouquinho a folha. Ok? Então vamos lá. Vamos pegar a forma da derivada. F' de x igual a 3x ao quadrado menos 2. E foi pedido o coeficiente angular da reta tangente à curva no ponto em que o x vale raiz de 2/3. Aí está, raiz de 2/3. Vou aumentar um pouquinho aqui. Então ficamos assim, 3 no lugar de x, raiz de 2/3 ao quadrado menos 2. Então, f' de raiz de 2/3, 2/3 está completamente dentro da raiz. Vou subir um pouquinho. É igual. Aqui, a raiz e o quadrado são operações inversas, então elas se cancelam. É que nem multiplicar por 5 e dividir por 5. Então fica 3 vezes isso aqui. Eu até vou escrever mais uma vez, tá? 3 vezes 2/3 menos 2. Aqui a gente vai cancelar. Pode até multiplicar, 3 vezes 2, 6, depois dividir. É a mesma coisa que simplificar aqui, ó, galera, curte simplificar. E eu já vou trocar essa expressão aqui, ó. Porque isso aqui é a derivada da função f com esse x aqui. E isso também corresponde ao coeficiente angular. Então, eu já vou colocar aqui um mzinho. Certo? Já vou colocar um mzinho. Que é o coeficiente angular, que vai ser igual 2 menos 2, 0. Achamos o coeficiente angular em qual ponto? Coeficiente angular quando x é igual a esse valor que vocês estão vendo ali, ó. Raiz de 2/3. Esse aqui dá para simplificar, né, pessoal? Dá para tirar, colocar a raiz em cima, a raiz embaixo e mudar o visual desse número. Tá? Ele aparecer diferente, como raiz de 6 sobre 3, por exemplo. Mas eu deixei assim para facilitar a nossa simplificação, porque o objetivo está aqui, ó. Então está resolvido a letra C. Pedir o coeficiente angular da reta tangente à curva com esse valor de x. Está aqui, ó, essa é a resposta. O coeficiente angular deu 0. Mas como a gente tem o gráfico aqui do lado, vale a pena dar uma olhadinha e ver o que isso significa. Ok? Está aqui o gráfico da função. Onde que é o x raiz de 2/3? Se você fizer isso na calculadora, você vai ver que raiz de 2/3 é aproximadamente aí 0,8. Um pouquinho mais, né? 0,816 aproximadamente. Tá bom? Deixa eu confirmar até esse valor aqui. Tá? Na calculadora, raiz de 2/3. Certo? Está ali, ó. Vamos ver se dá para enxergar, ó. 0,816. Tá? Então, esse valor é aproximado. Vamos lá, então. Esse valor está mais ou menos aqui assim, ó. Então, ó, mais ou menos aqui assim. Nosso gráfico, opa, deixa eu subir, ó. Esse valor aqui eu vou indicar, tá? É raiz de 2/3. Se eu coloquei esse valor aqui, vocês já vão ver por quê, tá? Raiz de 2/3. Que se você pegar, ele é justamente esse pontinho aqui, ó. Que ele não tem nome, mas eu vou chamar de V, porque ele é um vértice dessa curva. Essa curva tem dois vértices, um aqui e um lá em cima, ó. E ele é justamente o vértice. Como é que eu sei que ele é justamente o vértice? Porque uma reta tangente nesse ponto, olha só, ela tem coeficiente angular 0. E a gente sabe que uma reta que tem coeficiente angular 0, ou até uma curva que tem taxa de variação 0, é justamente nesse ponto e gera uma reta horizontal. Ok? Então, o coeficiente angular dessa reta aqui é 0. Então, vocês podem ver que a gente já está se adiantando e vendo uma parte do assunto, que com a derivada a gente consegue identificar vértice. No caso, por exemplo, de uma função do segundo grau, a gente não precisaria mais ter a fórmula, porque a gente vai ver que essa derivada aqui é muito fácil de encontrar, usando a tabela, e a gente até vai fazer isso tantas vezes que vai decorar a regra. Tá? Então, isso aqui vai ser muito fácil de encontrar. Por enquanto, a gente tem um pouquinho de trabalho, porque estamos usando a definição para entender de onde isso aqui vem. Mas em breve isso aqui vai ser uma coisa bem fácil de a gente encontrar. E com isso, ó, vejam só o que a gente achou. Justamente esse ponto aqui que é um vértice, onde a reta tangente só pode ser horizontal e o coeficiente angular dela é 0.
Consequentemente, a taxa de variação aqui nesse ponto ó, é zero. Eu estou frisando, estou repetindo várias vezes a mesma coisa, né, nessa aula, para a gente fixar bem esse conceito. Tá? Nesse ponto aqui, temos uma reta que o coeficiente angular é zero. Então, nesse ponto, a taxa de variação dessa curva é zero também. Nota que nós estamos trabalhando aqui com um problema genérico, né? Não tem aplicação, então é y e x simplesmente. Mas em breve a gente vai trabalhar com questões aplicadas. Então, esse zero aqui ele vai ser uma taxa de variação, ele tem uma unidade. Ele vai dizer quanto que a grandeza do y varia em relação à grandeza do x. Ok? Aí está exercício 2, né, do nosso material. Resolvido. Letra B. E agora a letrinha C. Aqui embaixo nós temos uma observação. Por quê? Que para facilitar, pessoal, em vez de a gente falar assim, ó, pô, vamos calcular o coeficiente angular da reta tangente à curva nesse ponto aqui. Certo? Em vez de falar tudo isso, né? O coeficiente angular da reta tangente à curva. A gente pode falar de forma mais simplificada, para quem já está entendendo, determine o coeficiente angular da curva. A gente sabe que o coeficiente angular é uma característica de reta. Mas a gente vai falar, determine o coeficiente angular da curva nesse ponto. Que aí a gente sabe, né? Que é naquela situaçãozinha pontual ali, que é naquela situaçãozinha pontual ali, que é naquela situaçãozinha pontual ali. Ok? Você pode analisar, porque é instantâneo. Tá? Então, esse coeficiente angular da curva, ele vale para a reta tangente naquele ponto também. Belezinha? Lembrando que lá no material de vocês, aqui estava a raiz de 2, eu acrescentei um númerozinho que faltava, que era 3, para fechar certinho esse valor e a gente vê essa situação. Ok, pessoal? Aí está. No próximo vídeo, o último exemplo dessa parte aí. Beleza?